Salve, salve rapaziada do canal Bruno Palpite de Futebol, começando mais um rapaziada para este sabadão, dia 30 de abril de 2022, separei aqui 11 jogos para que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de partir para o primeiro, peço que se inscreva no nosso canal, caiu de paraquedas, deixe o seu like para estar fortalecendo, ative o sininho de notificações para receber o nosso material sempre em primeira mão, como venho falando, e não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Bom, e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje, começando pela Alemanha Bundesliga, o jogo do Borussia Dortmund versus a equipe do Bochum, com início às 10h30, a equipe do Dortmund vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e o Bochum vem de 2 derrotas e 1 empate nos últimos 3 jogos. O último confronto entre eles, um empate técnico em 1-1, mostra esse jogo equilibradíssimo quando essas equipes se enfrentam. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando no jogo para ambas as equipes marcam, sim, ambas as equipes marcam, e também acredito aí no fora com empate a um intervalo, como já uma dica de mini ou possível zebra. Vamos agora para o jogo do Mais versus o Bayern de Munique, com início às 10h30. O Mais vem de 3 derrotas e 2 empates, e o Bayern 3 vitórias e 1 empate. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. O Bayern atualmente é o atual líder com 75 pontos, tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Tem total condições de conseguir mais uma vitória em cima do Mais. Então a dica é fora vence e a probabilidade 3-1 fora. Vamos agora para o Brasileirão Série A, o jogo do Ceará versus Red Bull Bragantino, com início às 16h30. A equipe do Ceará vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o Bragantino 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O último confronto entre eles 2-2, lembrando que o Bragantino perdeu pela Libertadores diante da equipe do Estudiantes 2-0, e o Ceará venceu o General Cabeleiros pela Copa Sul-Americana. Para essa partida, não tenho dúvida que vai ser um jogaço pelo brasileiro, mas vamos estar optando um jogo para mais de 1.5 gol nessa partida. E se você é mais usado, pegaria ambos marca aí. Probabilidade 2-2 jogo. Goiás versus Atlético Mineiro, com início às 18h30. A equipe do Goiás vem de 4 derrotas e 1 empate, e o Atlético Mineiro vem de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. O último confronto do Goiás é um jogo duríssimo para a equipe do Galo, já que quando enfrentou aí essa equipe do Goiás nos últimos 5 jogos em casa, vem de 3 empates e 1 vitória para cada lado nos confrontos, mostra confrontos equilibradíssimos, mas o Galo está em um melhor momento, está em exceção. Tudo bem que a equipe do Goiás surpreendeu a equipe do Palmeiras, tem total condições de surpreender novamente, mas vamos ficar aí com esse Galo vence, probabilidade 1-0 fora. Lembrando, quer mais opções de palpites de futebol para este sabadão? Estarei deixando aqui no card acima, lado superior do seu vídeo, lado direito. Canal ClashBet está oferecendo dicas exclusivas com análise extensa, uma super lista de jogos, bilhete pronto, dica bônus de zebra, dicas extra e muito mais. Então, finalizou o vídeo do canal Bruno Palpite de Futebol, parte lá para o canal ClashBet e dá essa força para estar crescendo o canal. Antes de partir para o Brasileiro Série B, vamos para a grande final do Campeonato Pernambucano, jogo de volta entre Retrô versus Náutico, com início às 16h40. O primeiro jogo o Retrô levou a melhor, 1-0 nos aflitos, e o Retrô vem numa sequência de 1 empate e 4 vitórias consecutivas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade, venceu o Souza no último jogo pela Série D, e o Náutico vem de 2 vitórias consecutivas após perder para o Retrô com o atual técnico Roberto Fernandes, mas ali era sua primeira rodada, estava conhecendo jogadores, estava dando engajamento no elenco e etc. O Retrô vem de 2 vitórias nos últimos 2 confrontos diante do Náutico, lembrando que essas 2 vitórias do Retrô foi nos aflitos. O Náutico ainda não perdeu para essa equipe do Retrô
atuando na arena. O último jogo que o Náutico atuou na arena com o técnico Hélio dos Anjos, o Náutico atropelou o Retrô por um placar de 4-1. Então é final, o Retrô não pode pensar que já venceu a equipe do Náutico. O Náutico tem a camisa de peso, tem um elenco qualificadíssimo, tem um técnico competente que já tirou o Náutico aí de um jejum de 13 anos que não era campeão pernambucano, foi campeão em 2018 e agora tem mais um tabu aí para quebrar. O Náutico há 20 anos não consegue levantar o bicampeonato. Não vai ser o Retrô que vai impedir isso, né? Então, se o Náutico mostrar uma boa postura, como mostrou diante do CRB, o Náutico jogou muito diante do CRB. Inclusive, cravamos aqui no canal a vitória do Náutico. Se vocês considerou como zebra ou não, fica a critério de cada um. Mas quero deixar bem claro que acertamos o placar exato 2-1. Deixamos ambos marcas, deixamos mais de 1.5 gol e também deixamos fora com empate. Então todas as dicas no Náutico versus CRB foram convertidas em green para quem acreditou no Bruno aí. Então aqui não vai ser diferente. O Náutico poupou alguns jogadores diante do CRB. Poupou Jean Carlos, poupou Camutanga, o goleiro Lucas Perry, entre outras peças importantes. Apesar, como mencionei em um comentário do vídeo do Náutico contra o CRB, que o Náutico iria poupar, não iria com aquela equipe que enfrentou o Retrô, iria com uma equipe muito mais elaborada, uma equipe que enfrentou o Operário e ainda foi uma equipe mais competitiva do que a que enfrentou o Operário. Então isso gerou frutos, o Náutico conseguiu a sua segunda vitória na Série B, como deixei lá no comentário. Então vida que segue, o Náutico busca aí o bicampeonato, uma vitória de 2-0, 3-1, o título é do Timba. Então toda energia positiva aí para a equipe do Clube Náutico Capibaribe para conseguir o seu bicampeonato, para não fazer feita a equipe do Santa Cruz fez aí, que perdeu para a equipe do Retrô, uma equipe do interior, não querendo tirar nenhum mérito da equipe do Retrô, do Salgueiro, mas aqui é Náutico. O Clube Náutico vai surpreender a equipe do Retrô, que o Retrô que tem que surpreender o Náutico, né? Mas o Náutico não perde essa partida, pelo meu ponto de vista. Vamos com a dica mais de 1.5 gol e como tip simples, vamos estar deixando Náutico para vencer o jogo e a probabilidade 3-1 Náutico. Quem sabe um gol aí do mágico Jean Carlos. Bom, demorou um pouco aí a nossa análise na final do Pernambucano, mas é assim mesmo. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do CSA vs Sport, com início às 16 horas. O CSA não passa pelo bom momento. Nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Sport vem de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade. Nos últimos 2 confrontos, 1 vitória do Sport e 1 empate. O CSA em casa vem de apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. O Sport fora de casa vem de 3 empates e 1 derrota nos últimos 4 jogos. Ou seja, é equipes paralelamente iguais nos últimos jogos, sendo que a equipe do Sport vem aí com empates e vitórias. O CRB vem com empates e derrota. Por esse retrospecto, vamos estar acreditando no empate ao intervalo nessa partida. Grêmio versus CRB, com início às 16h30. A equipe do Grêmio vem numa sequência de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o CRB vem numa sequência aí não muito boa, vem a 3 jogos sem vencer, com 1 empate e 2 derrotas. O último revés foi para o Náutico, 2-1 em casa. E o último confronto, o Grêmio conseguiu uma vitória de 3-1. Para essa partida vamos estar pegando o jogo para mais de 1.5 gol. O Casa vence, probabilidade 3-1 Casa. Lembrando, quer fazer o mesmo investimento que o canal Bruno Palpite de Futebol faz, com análise mais completa, com direito de receber bilhete pronto, uma super lista de jogos e muito mais? Primeiro link na descrição, super indica o nosso projeto prêmio, só clicar que estará sabendo como funciona. Show? Bom, vamos agora para a França Liga 1, o jogo do Rennes versus Etienne, com início às 16 horas. O Rennes em casa vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o Etienne como visitante vem de 2 derrotas e 2 empates. O último confronto entre eles, 1-0 Rennes, fora de casa, 5-0. O Rennes precisa vencer
atualmente é o terceiro colocado, tem grande chance aí de repente tomar a vaga do Olympique de Marseille, que é vice-colocado, com derrotas do Olympique e vitórias do Rennes. Já o Etienne está aí ameaçado a cair de divisão, mas não vai surpreender a equipe do Rennes. Vamos estar indo com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos para a Inglaterra Premier League, o jogo do Newcastle versus Liverpool, com início às 8h30. O Newcastle em casa vem numa sequência maravilhosa de 6 vitórias consecutivas. E o Liverpool 4 vitórias e um empate com o visitante. O último confronto deu Liverpool 3-1. Para essa partida, o Liverpool é o favorito a vencer essa partida, sim. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence ou ambos marcam. Probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o jogo do Leeds United versus Manchester City, com início às 13h30. O Leeds United vem de 3 vitórias e 2 empates e o City 3 vitórias consecutivas. Último confronto 7-0 para o Manchester City. Para essa partida vamos pegar aí o ambas as equipes marcam. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo do Napoli versus Sassuolo. O Napoli vem de 2 derrotas e 1 empate e o Sassuolo 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, 2 empates com gols. Para essa partida vamos estar pegando um jogo bastante equilibrado tecnicamente, mas vamos estar pegando esse ambos marcam. Ambas as equipes marcam. Bom, já passamos aí pela final do Campeonato Pernambucano. Então é isso. Rapaziada, se você deseja receber uma dupla ou uma tripla durante a semana, ou de 2 a 3 dias na semana, nos siga no nosso Insta ou nos acompanhe no nosso Telegram, que estará recebendo dicas totalmente grátis. Lembrando que no Telegram ficará sabendo tudo o que acontece aqui no canal e também com nossos palpites, ok? Bom, sem mais delongas, a nossa dupla de ataque de hoje seria aí uma dupla muito bem elaborada. Vocês poderiam pegar vitória do Bayern e vitória do Atlético Mineiro com facilidade aí. Tem grande possibilidade de atrair um green. Bom, muda a sua dupla, muda a sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de mini ou possível zebra, deixamos aí essa vitória do Bonchum com empate diante do Dortmund. Vamos deixar essa vitória do Leeds United com empate ao intervalo com uma mini ou possível zebra também diante do Manchester City. Então é isso. Terminou o vídeo do Bruno Palpite de Futebol. Parte para o canal ClashBet para faturar mais green. Então é isso. Fica agora com nossos green do nosso Insta, que lá postamos tantos grátis quanto dos projetos. E que no próximo vídeo já esteja comentando aí o bicampeonato da equipe do Clube Náutico. Fui!